Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje faço a correção de uma prova da FGV, aplicada para o concurso do Ministério Público de São Paulo, auxiliar de promotoria. Já conhece os nossos cursos? Tem um curso específico da FGV, de português, contemplando teoria e também resolução de questões por assunto. Nele também há a resolução das provas aplicadas pela FGV, inclusive neste ano. Vamos à correção da nossa prova. Numa de suas famosas crônicas, Machado de Assis faz o seguinte comentário: há um bom costume na Índia que eu quisera ver adotado no resto do mundo, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A visita, qual é o bom costume? A visita não é que se despede, é o dono da casa que a manda embora. Como ocorre em todo ato comunicativo, a linguagem nele empregada, funções da linguagem, mostram a função predominante, pode ter outra, mas aquela que mais prevalece é: qual é esta função da linguagem? Será que é a metalinguística, afática, referencial, conativa ou apelativa, ou a emotiva? Você se lembra das funções da linguagem? Trouxe aqui uma breve explicação sobre elas. Elas estão diretamente relacionadas aos papéis aqui, à função, como já o próprio nome diz. Qual é a função da linguagem naquele instrumento de comunicação? Então nós temos aqui a emotiva ou expressiva. Emotiva vai nos remeter a que ideia? A de emoções, os sentimentos, também a opinião do emissor, que é aquele que transmite a mensagem. Então, ela está focada nos sentimentos, opiniões, as ideias do emissor. Observa aqui, centrada naquele que envia a mensagem, o emissor. Quando eu falo eu te amo, está focado em quê? No sentimento, nas emoções, na opinião do emissor. Nós temos também a referencial. Se a banca estivesse colocado aqui, por exemplo, neste caso aqui, se ela tivesse colocado lá função denotativa, seria mais fácil, mas aqui tem a referencial ou denotativa. Observe aqui, o objetivo dela é anunciar, referenciar, informar alguma coisa. Se você pega um texto jornalístico, uma notícia, nós temos lá a presença do sentido da linguagem denotativa, linguagem própria. Então aqui, ou referencial, ela é centrada em quê? Na notícia, no assunto que é transmitido. Então nós vimos a emotiva, está centrada no emissor, no sentimento dele. Já a referencial ou denotativa, ela está centrada na informação que você vai passar de forma clara e objetiva. Observe aqui a presença da terceira pessoa. Nada de eu vou falar de alguma coisa. Com a criação de empregos formais, o Brasil fechou o ano com um estoque de tantos milhões. Então, o objetivo aqui está centrada na notícia. Essa é a referencial. Temos também a conativa. Se aparece lá apelativa, fica mais fácil. Conativa, ela vai o quê? Apelar, ela vai tentar convencer o receptor de alguma coisa. Observe aqui, a presença dos verbos no imperativo é uma tendência do emissor em tentar convencer, influenciar o receptor. Compre batom. Então, olha aqui, verbo no imperativo, estou te convencendo a comprar aquele produto. Nós temos também a poética, também está centrada na mensagem, mas como essa mensagem será transmitida. Observe aqui o modo que essa mensagem será transmitida. Na música há muito a presença da função poética. Trouxe aqui: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Aqui você observa também uma característica marcante da função poética, é a presença da linguagem figurada. Amor é fogo que arde, amor queima, o amor arde, é uma ferida que dói e não se sente. Então aqui já facilita bastante esta presença da linguagem conotativa ou figurada.
Função fática, observa que ela está centrada em quê? No contato ou no canal entre o emissor e o receptor. Alô, quem está falando? Está testando ali, né? Quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, está aí, por exemplo. Então, aqui neste caso, está focada no contato ou canal. Metalinguística é o quê? A linguagem explicando a própria linguagem. Uma palavra que explica uma palavra. É um poema ensinando a fazer poema, correto? Ocorre quando o emissor utiliza a linguagem para falar da própria linguagem. Observe aqui, a agroecologia ele vai explicar o estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. Então aqui eu já vi que a metalinguística é a linguagem que vai explicar a própria linguagem. Fática está centrada no canal de comunicação. E aqui nós temos a conativa ou apelativa, vai tentar convencer o leitor a fazer alguma coisa, a presença dos verbos no imperativo. Temos também a poética, que está centrada na mensagem, vai aparecer muito a linguagem conotativa ou figurada, poemas, músicas, poesias. Referencial ou denotativa, você vai empregar as palavras no sentido denotativo. Notícia de jornal não vai trazer termos empregados no sentido figurado. Então, por isso que fala referencial ou denotativa. Emotivo ou expressivo vai expressar as suas emoções e sentimentos. Então, vamos ver aqui. Há um bom costume na Índia que eu quisera ver adotado aqui no Rio de Janeiro. A visita não é que se despede, é o dono da casa que a manda embora. Metalinguística, aqui nós temos uma linguagem para explicar a própria linguagem, nada disso. Fática, pois, focaliza o contato social, aqui é o meio de comunicação, que é a linguagem fática, nada disso. Referencial, pois reproduz dados da realidade, vamos deixar aqui, observe aqui, a visita não é que se despede, é o dono da casa que manda embora. Quando a gente viu aqui a linguagem referencial, observa, ela vai anunciar, referenciar, vai informar alguma coisa. Quando a gente volta aqui, observa que está informando algo, está informando um costume na Índia. Conativa ou apelativa, o seu interesse está no convencimento do leitor. Será que ele está tentando convencer alguém? De repente sim, né? Vamos deixar aqui. Emotiva se dirige às emoções do emissor, nada disso. Então, aqui nós observamos que a função predominante aqui é a referencial, que é informar alguém ou informar alguém de alguma coisa. Aí você já observa aqui que ele está informando um costume que prevalece na Índia. Não é a visita que se despede, é o dono da casa que a manda embora. E aqui ele está trazendo uma informação, por isso é referencial. Ele está tentando convencer o leitor de alguma coisa? Não percebo aqui também dessa forma. Raros são os secretários ou secretária que, enviando a alguém um documento ou um livro, não começa a carta escrevendo anexo lhe envio. Então aqui nós temos esta palavra anexo. Sinale a frase que está errada. Anexo lhe envio os documentos e as fotos. Em anexo os documentos e as fotos, anexos os documentos e as fotos, envio-lhe aqui anexos os documentos e as fotos, em anexo os documentos e as fotos. Então, qual delas está errada? Primeiro ponto, a expressão em anexo, ela é invariável, lembre-se disso daqui. Se ela é invariável, você vai observar que você sempre vai usar. Aparecer em anexo não importa. Então aqui está correta, onde tem mais em anexo aqui também. Agora, anexo já vai exercer a função de adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Os documentos e as fotos, aqui eu tinha que falar o quê? Anexos, porque os documentos e as fotos, aqui eu tenho dois substantivos. Então aqui ele vai concordar com os dois substantivos. Agora, quando esse adjetivo, é interessante aqui você se lembrar, quando o adjetivo vem antes dos dois substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Então, aqui eu vou falar o quê? Os documentos anexos seria o correto. Então, essa daqui está errada. Anexos, os documentos, certinho.
Envio-lhe os documentos e as fotos anexos. Ah, mestre, mas não deveria ser anexas? Não, porque eu tenho um adjetivo posposto aos dois substantivos, um no masculino e um no feminino, ele irá para o plural no masculino. Então, anexos. Então, aqui está correta, eu precisava dar errada. Um dos problemas da escrita está no emprego de palavras desnecessárias devido ao fato de seu significado já estar expresso em outra palavra. Assinale a opção em que isso não ocorre. Então, aqui nós temos o caso do pleonasmo. Pleonasmo vicioso, subiu para cima? Não, subiu já é para cima. Então, quando eu falo subiu para cima, eu estou empregando palavras desnecessárias devido ao fato de seu significado já estar expresso na palavra subiu. Em qual isso não ocorre. Inaugurar, se inaugurar já é novo, então aqui não precisa. A economia deve apresentar crescimento zero, estranho, né? A viagem ficou totalmente grátis. Se ela já é grátis, não precisa do totalmente. O jogador estava mancando. Se ele estava mancando é porque eu vi, então não precisava do visivelmente. O teatro ficou lotado, não precisava do completamente. Então vamos ver aqui. Inauguraram aqui, ocorreu, olha o pleonasmo aqui, a repetição. Inauguraram, novo. A economia deve apresentar, mestre, mas crescimento zero? Está errado, poderia falar que ela não apresentou crescimento. Sim, mas aqui tem emprego de palavras desnecessárias? Não, então a alternativa B é a opção em que isso não ocorre. Se já é grátis, totalmente, então descarto. O jogador estava mancando. Se eu vi que ele estava mancando, eu não preciso falar visivelmente. O teatro ficou lotado, cheio. Cheio é cheio. Não tem meio cheio, meio lotado. Então aqui eu já vi. Se estava lotado é porque estava completamente. Entre as marcas de textualidade há a coerência. Então, o que é coerência? É quando o texto, ou a expressão, ou a frase que está aqui, ela está empregada de maneira correta. Então, a coerência relacionada à semântica, por exemplo. Então, será que os significados ali estão corretos? Será que você consegue entender de maneira clara e objetiva a frase? Então, vamos ver lá. A frase abaixo que mostra a incoerência, aquela em que não há a coerência. Então, o jogo não saiu do 0 a 0. Eu entendo esta frase aqui perfeitamente. O jogo não saiu do 0 a 0, é uma frase que está correta. O Beck, o zagueiro, foi o autor de um gol contra. Tem sim, autor de gol a favor e autor de gol contra. A frase completamente correta. O gol do Vasco foi feito nos descontos. Nos descontos, nada disso, correto aqui nos acréscimos. Então, ele foi marcado nos acréscimos. Porque, o que ocorre? Muita gente utiliza desconto, mas não é no acréscimo. Por quê? Houve muita paralisação durante o jogo, o juiz vai colocar um tempo extra, ele vai acrescentar ali 5, 10 minutos, por exemplo. O jogador foi expulso sob vaias, então a torcida estava vaiando o jogador. O atacante foi substituído logo ao início do segundo tempo. Frase completamente coerente. Então aqui nós observamos a coerência. A única que não tem coerência, a única em que há um equívoco aqui, ao invés de usar descontos, deveríamos ter usado acréscimos. Vamos ver? Segundo esse pensamento, a relação entre as religiões e a poesia. Agora nós temos que ver aqui. As religiões e a poesia pode ser vista, como pode ser vista a relação entre as religiões e a poesia. Pablo Neruda afirmou: as religiões foram berço da poesia, ou seja, tínhamos a religião e as poesias complementaram, surgiram das religiões, e esta se juntou a elas, fertilizando os mitos, colaborando com o incenso no entardecer das basílicas. Incenso no entardecer das basílicas, aqui nós podemos observar uma ideia de que? De beleza, ou seja, a poesia trouxe as
religiões um sentimento de beleza, trouxe vida, trouxe alegria, elas fertilizaram os mitos. Então vamos ver aqui, quando fala aqui, e esta se juntou, então aqui o pronome demonstrativo, o esta vai se referir àquele mais próximo. Então a poesia se juntou a elas aqui, as religiões. Importante também, questão da FGV, é clássica aqui a presença de ditados populares, pequenos textos, para você digerir, você brincar com estes textos. Então, como nós podemos ver a relação entre as religiões e a poesia? Eu já vi que as poesias vieram para trazer vida, felicidade, ser um incenso, fertilizar os mitos. Então, elas vieram para trazer beleza, alegria às religiões. Então, por serem de espaços culturais diferentes, a religião e a poesia são independentes uma da outra? Não. Eu vi que o quê? A poesia, a religião foi um berço para ela. Então, há uma relação entre elas. A religião e a poesia possuem a mesma origem. Eu sei que o quê? A poesia surgiu de quê? Da religião. A religião surgiu de quê? Não fala a origem da religião. Então, descarta. A poesia colabora com as religiões, trazendo beleza aos mitos. Observe aqui. As religiões foram berço da poesia. E a poesia se juntou às religiões, fertilizando, trazendo o quê? Beleza aos mitos. As religiões deram origem à poesia. Então, a poesia surgiu das religiões e continuam fertilizando-a com seus mitos. Observe. Então, aqui você tem que ler. As religiões deram origem à poesia. E as religiões continuam fertilizando a poesia com seus mitos. Nada disso. A poesia que vai fertilizar os mitos das religiões. A religião e a poesia mostram uma interdependência constante. Percebo que a alternativa E poderia gabaritar a questão, mas a FGV não tem isso. Você entra com recurso e ela não aceita. O que você precisa fazer? Estar muito atento, resolver muitas questões com pequenos textos, ditados populares, provérbios, trechos da Bíblia. Por quê? Você vai se acostumar à forma que a FGV cobra. Então não adianta, você precisa compreender que a religião e a poesia mostram interdependência. Será que elas são interdependentes? Uma necessita da outra? Aqui a gente consegue compreender mais também que o quê? A religião vai depender mais desta poesia, mas só que a poesia também surgiu da religião. Uma interdependência teria sim. Agora, aqui vai ajudar por causa da palavra constante. É constante esta interdependência? De acordo com o pensamento, a gente não consegue caracterizar isso da alternativa E. Vamos ver aqui, Dom Helder Câmara estava defendendo o quê? Dom Helder Câmara alertava: de nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo se não identificarmos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. No Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio Severino. Então, Dom Helder Câmara, ele alertava: não adianta você ficar venerando as imagens de Cristo. Ó, Cristo, eu te amo. Mas é mais importante do que venerar, ou também é importante, como ele fala aqui, a gente verificar, identificar o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento lá do Nordeste. Então nós precisamos não só idolatrar, venerar aquela imagem, mas nós precisamos fazer o que também? Identificarmos este Cristo e ajudarmos também as pessoas a saírem do subdesenvolvimento, a não terem fome lá no Nordeste. Então, ele estava defendendo o quê? A substituição, vamos fazer aqui, a substituição de uma religiosidade passiva por uma ativa, ok, quando você venera, você só está ali. Ah, Cristo é maravilhoso, ok, eu te amo. Mas só isso não basta, então a gente tem que sair de uma religiosidade passiva para uma religiosidade ativa.
quando fala lá de Cristo na criatura humana, é no sentido de ajudar as pessoas mesmo, principalmente ou claramente, como fala no Nordeste. A necessidade de os praticantes da religião católica se dedicarem mais à política, nada disso. A troca da ação política pela ação religiosa, não, é a troca de quê? Da religiosidade passiva por uma ativa. O abandono da religião por uma atividade voltada, não, ele pediu para fazer o quê? A troca, não é abandonar. A mudança de foco da atividade religiosa, dirigindo o foco principalmente para o valor de Cristo. Quais são os valores de Cristo? Neste caso aqui, quando falo o valor de Cristo, eles são vários. Então, neste caso aqui, a gente vai observar o quê? Uma religiosidade passiva por uma ativa é o que mais caracteriza, é o que vai levar à ideia que Dom Helder Câmara estava defendendo. Um conhecido pensador indiano disse um dia disse em uma de suas reflexões: os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os pirilampos às estrelas. Estas está se referindo ao último termo que foi citado. Não responderam nada. E agora, a atitude das estrelas indica o quê? Questão interessante também. Então, os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Os pirilampos nada mais é do que os vagalumes. Disseram as estrelas, e elas não responderam nada. Por que elas não responderam nada? O desprezo das coisas celestes pelas coisas terrenas. Ok, vagalumes estão aqui na terra, estrelas no céu. Mas quando eu falo aqui das coisas celestes, não, somente as estrelas. FGV, olhos de lince. A incompreensão do que é eterno pelo que é efêmero. Efêmero é algo que passageiro, que vai passar, não é isso? Então, a atitude delas indica a incompreensão do que é eterno. As estrelas não são eternas, observe aqui. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia, as estrelas também se apagarão. Então, elas não são eternas, os dois são efêmeros. A superioridade assumida perante os outros, será? Por que elas não responderam nada? São superiores? Vamos deixar. A fraternidade entre as coisas, nada disso, elas nem responderam. Ao invés de fraternidade, eu vou observar aqui o desprezo das estrelas. Atribuição de importância, nada disso a todos os seres, nem notaram aqui os pirilampos. Nem vou responder, seus vagalumes pequenos, vocês que estão aí na terra quase invisíveis. Concursando, você já viu um vagalume? À noite é uma luzinha bem pequena e as estrelas são enormes, né? Então, importância, nada disso. A superioridade assumida perante os outros, porque as estrelas são grandes, trazem muita luz, e já os pirilampos são pequeninos, nem vou responder esses pequeninos lá da terra. Então, justamente, ela tem uma superioridade assumida perante outros. Todas as frases abaixo mostram a temática da natureza. Assinale a frase em que a natureza é mostrada como exemplo positivo para o homem. A natureza é grande nas coisas, mas é grandiosa nas pequenas coisas. A natureza é grande nas coisas, olha, isso é positivo. Mas é positivo para o homem? Não traz. A primeira lei da natureza é que tudo está relacionado com tudo. Aqui não está falando se é positivo ou negativo. Pode até ser que tenha uma ideia de positividade, mas não está relacionada ao homem. A natureza não se engana nunca. Somos nós que nos enganamos. Aqui, pelo contrário, quando fala que nós, os humanos, nos enganamos, não traz um exemplo positivo para nós. Eu fui passear com as árvores e fiquei mais alto, mais sábio, mais tranquilo, mais sereno. Então aqui, o fato dele passear com as árvores fez com que ele ficasse mais sábio, mais alto. Então aqui nós observamos um exemplo positivo para nós.
Nas flores a terra sorri. Aqui não tem também esta questão do exemplo positivo. É positiva a terra, as flores contribuem, mas para o homem, cadê a maneira clara? A maneira clara é que ele foi passear, conviveu com as árvores e ele ficou mais alto. A Bíblia diz: as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Entre as duas ações citadas nesse segmento, a relação lógica é a D. Qual é a alternativa correta? Então, concursando, encerro aqui a correção de parte desta prova aplicada para o Ministério Público de São Paulo. A prova inteira já está disponível lá no nosso curso de português da FGV. Acesse aqui, cienciaexata.com, e venha fazer parte da turma CIEX.